queria te dar de lembrança aqui. Obrigado. Tem uma caneca com... Legal. Muito obrigado. Começando mais um convite da Mari, hoje com um convidado muito especial, mas antes de eu apresentar ele, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro do que acontece por aqui. E hoje eu tô aqui com o Keirson, ele que é um dos maiores goleadores aí do Coxa, né? Fez muitos gols, também jogou no Santos, no Cruzeiro. Keirson, obrigado por aceitar o convite para estar aqui. Obrigado, Mariana, pelo convite, de estarmos aqui juntos, de compartilharmos, né, um pouco aí da história, né, da vida pessoal e também profissional. Então é bacana aí estar compartilhando com todos. Eu quero começar te perguntando qual que é o teu status atual? Jogador, aposentado, como é que tá a situação? Eu fiz uma pausa, né, em relação ao futebol, né, por questões mais no meu relacionamento em casa, com a família, compromissos, né, com Deus também. Então a gente deu essa pausa, posso dizer assim. Pretendo logo mais tomar uma decisão, né, em relação a esse ciclo, né, mas desde já sou grato por tudo que já vivi e experimentei no futebol. Inclusive, esses dias o Henrique, né, zagueiro, que é teu cunhado também, né? Sim. Ele comentou aí que tu foi lá no Nacional, conheceu, que vocês estavam conversando. Existe uma possibilidade? Eu estive lá conhecendo, há algum tempo ele já tinha me feito convite, né, para poder conhecer o processo, né, que o Nacional tem vivido lá na cidade de Campo Mourão. Gostamos muito da cidade, uma cidade muito bacana, as pessoas. O projeto é um projeto gigantesco, né, óbvio que está se iniciando e é normal de todo um projeto, mas existe uma honestidade, existe uma transparência muito bacana do Henrique, né, e das pessoas que estão à frente desse projeto. E foi bacana de ver, vamos ver que temos aí para frente. O Nacional tem um projeto interessante, né? Eu falo não somente em questões dentro de campo, mas nós temos interesse em outros aspectos também para o clube, né? E quem sabe ajudá-lo aí a crescer também. Bom, como tu disse, tu deu uma pausa na carreira. Como é que é a tua rotina hoje? Tu treina todo dia? Como é que é teu dia a dia? Eu praticamente não todos os dias, mas, né, durante a semana eu tenho a minha prática, né? Eu tenho meu professor que é o Luiz da Cuba Performance, que cuida de mim já há alguns anos, né? Então a gente sempre mantém, na verdade é um estilo de vida, né? Muita gente relaciona porque você é atleta desde sempre, mas na verdade muitos atletas, existe uma porcentagem que eles acabam não praticando mais nada depois do futebol. Então na verdade não é por isso, isso pode cooperar um pouco, né? Mas na verdade é um estilo de vida, eu amo, né, me cuidar por questões dos meus filhos, para a gente poder brincar. Então é um aspecto meu mesmo. Então diariamente eu estou fazendo algo para que possa ter melhor saúde possível, né, e também condição física. Teus filhos jogam também? Os meus filhos, eles brincam, né, jogam futebol, mas eles não, o mais velho, ele não foi para a decisão de praticar, né, levar como profissão, mas realmente sabe jogar, né, super bem, né, sempre está com os amigos brincando. Os meus outros filhos brincam de futebol, porque a bola, né, são todos meninos, né, então a bola de futebol não tem como, existe uma relação muito forte, não que com as meninas não, porque tem crescido, eu tenho ficado muito feliz de ver as mulheres também praticando isso. Eu sou que motiva muito, né? A minha esposa teve um período antes de jogando futebol também, ela brinca com as amigas, então é legal de ver isso. Então vamos ver se um dos filhos tem um interesse, né? Porque vai depender deles muito mais e eu estou aqui para dar o suporte para eles. Bom, tu chegou no Coxa muito cedo, né? Fez a categoria de base lá, depois de vir do Mato Grosso. E aí tu fica 3 anos no Coxa, vai pro Palmeiras, fica 6 meses basicamente e já vai pra Europa. Foi uma carreira, de certa forma, assim, um começo avassalador? Foi algo, posso dizer assim, com certeza, porque quando eu saí de Mato Grosso do Sul, né, com 13 para 14 anos, era a minha oportunidade, posso dizer, única, né, porque em Mato Grosso do Sul o esporte, de certa forma, ela é muito fraca, né, ruim, e eu estava buscando uma oportunidade, e o Curitiba Futebol Clube abre as portas, né, da casa e vivo uma experiência gigantesca na categoria de base. A minha vontade já desde sempre, estando no Curitiba, era estar um dia pisando no Couto Pereira, no estádio, porque como eu morava no Couto Pereira, então nós tínhamos acesso a todos os jogos profissionais, né? Então só descer ali a escada, já estava assistindo, então todos os amigos ali que moravam no Couto, nós juntos sonhávamos, né? Ver a torcida, né? A gente estava ali perto.
e um dia tá, né, pisando no Couto Pereira jogando. Como antigamente a base não jogava, né, nos estádios, a gente só jogava no centro de treinamento, então existia essa expectativa, né, antigamente, de poder viver isso e realmente de apenas 3 anos se passa, eu já estou vivendo minha vida como profissional. Na verdade, eu sempre quis isso, Mariana, sempre foi algo que os meninos sempre falavam, achavam que eu era muito sério, posso dizer assim, mas na verdade eu tinha um foco que era um sonho mesmo de poder se tornar profissional, de mostrar o meu talento, o meu dom que Deus me deu, né? Então eu era muito focado, mesmo que ainda a nossa profissão ainda vivia um momento ainda de crescimento, eu falo isso em questões de profissionalismo, né? A gente vivia um mundo amador ainda. Eu falo que vivemos os anos de 88, né? Quem nasceu em 89 ou 90, vive uma transição profissionalmente dizendo, que depois de anos se passa, que vai começar uma profissionalização, eu falo em todas as áreas, do atleta também. Então a gente sentiu falta, posso dizer assim, um dos aspectos que eu senti falta no futebol foi ter algo evoluído para o nosso esporte. Hoje nós vemos tecnologias, né? Vemos tantas coisas que os atletas têm acesso, que isso ajuda muito dentro do campo, né? A você, quem sabe, evitar lesões, evitar vários problemas. Mas enfim, é o que nós tínhamos na época. E viver essas transições, vivendo o meu tempo no Curitiba, depois Palmeiras, que foi tão rápido, né? Foi algo espetacular, porque a gente não imagina, a gente tem um sonho, mas realmente vai além, né? Eu sempre falo que Deus vai nos dar isso muito além, que nós possamos pensar e imaginar se esse é o propósito dele. E eu vivi isso, depois já estive rapidamente na Europa vivendo um sonho que, para um menino de Mato Grosso do Sul, posso dizer, não vou dizer impossível, porque não é, porque eu vivi, né? Mas é algo que fica muito distante, né, de você poder realizar. Mas Deus apontou o dedo e falou, poxa, eu vou dar a você essa oportunidade e sou grato muito por viver isso. Tu foi artilheiro do Campeonato Paranaense em 2007, em 2008, 2008 isso. E também artilheiro do Brasil, né? Isso. O goleador aí do Brasil. Como é que foi pra ti? Tu sempre buscou ser o artilheiro de onde tu estava? Primeiramente, eu sempre pensei como equipe. Eu já desde de base mesmo, eu tinha essa consciência. É óbvio que, naturalmente, você estando nessa posição, né, ali principal de atacante, você vai ter mais as oportunidades de ter chance de gols, né, e ajudar a equipe com a que era a minha principal responsabilidade. Então, isso vai ocorrendo. Eu falo assim, o atacante ou quem está ali para finalizar, sozinho ele não fará nada. Eu acho que todas as posições também. Então, eu sou muito grato, já desde sempre, por cada colega, companheiro que eu estive, desde a base até o profissional, porque se não tiver esse encaixe, você vai ter muita dificuldade de poder, quem sabe, se tornar artilheiro de campeonatos, né, como eu tive a oportunidade. Então, eu sou muito grato, eu sempre, quando eu encontro alguns colegas, ainda amigos meus, que tive antigamente na profissão, eu falo que eu sou grato a eles, Marlos, Pedro Ken, né? Até o próprio Henrique, o zagueiro, que também deu alguns passes, né, para eu fazer gols. Então, assim, são pessoas que eu agradeço sempre que eu encontro com eles, de forma brincando, mas é sério também, porque se não fosse eles também, difícil, eu teria muito mais dificuldade, com certeza, de ter a oportunidade de poder ser artilheiro. Então, é óbvio que os campeonatos não eram fáceis, né? Hoje também não é, mas antigamente também, por ser tão novo, eu tinha 18 anos nessa época, você viver com grandes jogadores que existiam, Kleber, Washington, né? Tinha Borges, tinha vários atacantes que faziam muitos gols, Alex Mineiro. Então eu disputava com caras que já tinham uma bagagem gigantesca e para mim sempre foi um motivo de alegria, de motivação para poder estar competindo com esses atletas, né? E tive a oportunidade de viver tudo isso. Bom, a gente falou, tu vai pro Palmeiras e tu fica ali basicamente 6 meses e depois já vai pra Europa, né? Deu basicamente 3 anos e meio aí desde que tu entrou pro profissional até ir pra Europa. Tu achou que tudo aconteceu muito rápido, pensando hoje, pensando, né, no desenvolvimento do atleta, tu acha que tudo foi muito rápido? Eu falo assim que no momento as oportunidades elas surgiram, né? Óbvio que depois que os anos se passam é um pouco mais fácil de você olhar, né, tudo aquilo que você viveu. Alguns aspectos eu sempre pontuei nas perguntas que você fez, tive em outros lugares também essa pergunta, mas assim, no momento você precisa tomar algumas decisões. Na vida, toda hora você tem que tomar decisões. Sim. Óbvio que existe a questão do momento que você tem uma maturidade, a questão de às vezes até ignorância, muitas vezes você não tem o conhecimento de tudo, como eu também venho de um período que a informação entra em 2009 no Brasil, falando de celular, então a gente não tinha muito acesso às informações,
Hoje, se você, não trazendo uma comparação, mas quem lembra 2009 para trás, você não tinha acesso à internet, era mais jornalismo, rádio, né? Então jornais, então você tinha acesso a isso. Então você não tinha muito conhecimento em questões de como eram os bastidores do futebol, né? E olhando hoje, com a experiência que eu já tenho e conhecimento do que foi, eu creio que sim, as pessoas que gerenciavam minha carreira poderiam, que eles já tinham essa responsabilidade de ter um cuidado em algumas decisões, porque eles que eram responsáveis por essa parte. Mas assim, eu não estou trazendo de forma que eles são responsáveis. Eu também assumo, né, o meu papel, mas como eles tinham essa responsabilidade, o meu era jogar mais futebol, eu vejo que as decisões poderiam ser um pouquinho melhor, né, para que pudesse realmente a gente ter uma continuidade de forma, quem sabe, um pouco diferente ou não, né? Porque assim, você não tem certeza quando você toma uma decisão. Você busca aquilo que você tem de conhecimento, informações, para tomar a melhor decisão no momento, e é isso que você faz, né? Lógico, quando o Barcelona surge, é um sonho gigantesco para qualquer atleta. Até né? hoje, né? Até hoje, e vai continuar sendo. E naquele momento eu estava super bem no Palmeiras também. E existe muitas questões, como eu falei, de bastidores, né? O Palmeiras necessitava de uma venda, né? E no momento a proposta que estava surgindo era minha. Então eles precisavam fazer uma venda por questões que na época o Palmeiras vivia, né? Seus desafios financeiros também. Sim. Então, assim, quando surge uma oportunidade, eles têm que repensar, né? Em venda de um atleta e surgiu a minha situação. E como eu sempre deixei na mão dos clubes primeiro se acertarem, né, em relação a isso, e depois eu tomei minhas decisões, né, e realizar um sonho, né, gigantesco, que é estar no Barcelona. Hoje a gente vê que os clubes europeus eles têm um cuidado maior, né, com os atletas. No caso do Endrick, por exemplo, quiseram que a família dele inteira fosse para lá, para que ele não ficasse sozinho. Naquela época, tu teve acompanhamento dos teus pais no processo todo até a ida para o Barcelona? Não existia esse processo. Eu creio que alguns atletas viviam isso, mas são poucos que eu me lembro. Eu falo assim que os clubes estão de parabéns pelo que estão fazendo hoje, porque assim você cria uma estrutura, né, não só para o atleta, mas também por questões dessa transição, né, porque é um outro país, é uma outra cultura e necessita de realmente você ter pessoas que é de confiança para te apoiar. Quando eu fui para lá, realmente eu não fui sozinho, mas os meus empresários estiveram comigo por um período, né? E praticamente eu tive que me virar um pouco depois, né? Sozinho, né? Praticamente. Então, falo assim, é um desafio, né? Se sempre quando eu encontro algum pai ou mãe que tem um filho que está indo, tendo essa experiência, eu sempre falo, se puder alguém acompanhá-lo é importante, né? Porque não estou dizendo que sozinho você não consiga, é possível, mas eu falo que é mais difícil. E é importante você criar uma estrutura, não precisa ser toda a família primeiro, mas se puder, se pelo menos ter mais um, dois junto com você para te acompanhar, para estar realmente pessoas que realmente que vão te apoiar, né? Sim. Isso é mais importante. Que ajudem, né? Pessoas que vão estar contigo e realmente estão ali junto para construir esse sonho, né? Para que esse sonho continue. Então ele é importantíssimo. Eu fico feliz de ver hoje, né? Já há alguns anos, né? Os clubes tanto brasileiros também estão fazendo isso, junto com os clubes europeus que fazem, né, a parceria de compra e venda aí, eles fazem essa estrutura, muitas vezes os jogadores ficam aqui quando é novo, né? Hoje os jogadores estão sendo tão novos, mas eles procuram fazer essa compra ou venda e esse atleta ficar um período aqui, né, se preparando para que possa ir para lá fazer essa transição com a melhor forma possível. Tu foi pro Barcelona e tu acabou não jogando, né? Com a camisa do Barcelona, tu acabou já sendo emprestado. Como é que foi isso para ti? Assim, quando eu chego em Barcelona, enfim, fico impactado porque por toda aquela estrutura, né, pelos atletas que eu vivi por um tempo, né, já eram os maiores do mundo, Messi, Iniesta, Xavi, Guardiola, o próprio Pepe era o treinador. Então assim, eu vou para uma equipe onde é uma equipe já muito vencedora e recebo uma notícia ali, né, durante o período que eu estou lá, que eu não podia ser inscrito por questões de vagas estrangeiras. Né? Eu não conhecia sobre isso, né? Eu descobri lá, né, sobre vagas estrangeiras que tem no Brasil hoje, acho que está 8, 9 já, né, disponível, né, para vagas estrangeiras. Para ser inscrito em algum campeonato em algum país necessita disso e lá na época estava preenchida isso. Então naquela temporada eu não iria jogar pelo clube por essa questão. Então a gente ali junto tomou uma decisão para que eu pudesse continuar, né, ter o ritmo jogando. E aí surgiu o interesse, né, do Zaragoza da Espanha e do Benfica de Portugal
para que eu pudesse dar continuidade, né? O meu interesse na época era só jogar, né? Eu não conhecia nada muito de bastidores, não tinha conhecimento realmente, eu confesso. Deixei muito na mão dos meus empresários antigamente para que cuidasse disso, porque tem muito mais experiência do que eu. Então, naquele momento, foi tomada uma decisão para ir para o Benfica de Portugal. Inclusive, o teu empresário, na época, em 2019, ele deu uma entrevista dizendo que ele considera um dos maiores erros que ele teve em relação à tua carreira, tu ter ido para o Benfica ao invés de tu ter ido para o Zaragoza. Que ele acha, ou depois, né, hoje em dia, ele acha que tu deveria ter ido para o Zaragoza porque tu jogaria mais. Tu acredita que foi um dos maiores erros da tua carreira? Eu acredito que é difícil ter uma afirmação disso, né? Que a gente não sabe que a gente ia passar ali nos Zaragoza da Espanha. Mas olhando mais friamente no sentido de você ter mais oportunidade de jogo, com certeza os Zaragoza da Espanha, olhando hoje, né? Que lá naquele momento eu não tinha nem ideia. Seria, porque eu seria praticamente o único, eu teria mais um atacante só. Né? Quando eu chego no Benfica, que eu, na verdade, começo a despertar sobre entendimento em relação a você olhar antes de você ir para um clube. Chego lá, praticamente eu sou o 9º atacante. Então, assim, é algo que você precisa repensar. Eu percebi isso quando eu fui fazer uns trabalhos de finalização, que daí vocês ficam junto, né, com as suas posições. Eu tomei um susto naquele momento, porque eu falei, poxa, não é por eu não confiar em mim, mas assim, a gente sabe, hoje um clube dificilmente você vai ver que tem 9 atacantes ou 9 em uma posição, é muita gente, não vai ter espaço para muita gente jogar, né? Então, a partir daquele momento, eu estando no Benfica, que eu começo a me despertar nesse sentido, né? Então, assim, seria mais vendo dessa forma que o Zaragoza tinha um pouco mais de expectativa, posso dizer assim, de você estar atuando, estando na Espanha mesmo, ali perto do Barcelona. Então, vendo hoje, né? Hoje é fácil, né? Sim. Você pensar dessa forma, mas na época eu precisava tomar decisão, dentro da informação que eu tinha, conhecimento. Óbvio que os meus empresários foram os mais que tomaram a posição, porque eles que cuidavam dessa parte, a minha posição era jogar, eu só queria jogar. Esse era o meu interesse. Mas depois do Benfica eu começo a refletir um pouco mais, começo a ter uma decisão um pouco mais firme nas minhas decisões de ir para onde eu vou, para que eu pudesse ter uma chance maior para poder jogar. Qual tu acha que foi o teu maior aprendizado aí nessa passagem toda? Olha, na minha passagem de Europa, depois estive na Fiorentina da Itália, eu aprendi muito como pessoa, porque eu tinha apenas 20 anos ainda. Falo assim que estava me tornando um homem no sentido de questões de conhecimento, né, de maturidade. Né? Ainda era um menino, jovem ainda, precisava aprender, por ter 20 anos ainda. Eu reconheço que é normal, né? Todos têm seu tempo de maturidade. E eu creio que foi um choque no sentido porque eu tive que aprender rapidamente, né? Tanto em questões de comunicação, questões de cultura. Então isso começou por aí, né? Você aprender. Em questões de campo você vai se adequando. Você não vê tanta dificuldade, por mais que tenha um pouco, mas você vai se adequando. A bola, na verdade, por mais que muda alguns aspectos em cada país, né, em questões de posicionamento, tático, mas você se adapta, você sempre se encontra. Então, para mim, foi mais em questões de você se encaixar, por muitas vezes estar sozinho também. Então, eu tive que lidar muito sozinho comigo mesmo, né, de aprender, crescer. Eu vejo que foi um período de maturidade rapidamente que eu tive que ter, realmente crescer, tomar uma decisão, né, de naquele momento aprender, fazer o que precisa ser feito. E eu falo que foi uma das maiores experiências, posso dizer assim. Falo assim que foi como fosse um intercâmbio para um filho, né? Hoje filhos vivem intercâmbios, que eu vejo que é muito importante. Como eu já tinha vivido de Mato Grosso do Sul para Curitiba, já foi uma mega experiência para mim. Eu acho que eu estava vivendo constantemente outras experiências sendo fora do país também. Voltando um pouquinho da tua saída do Palmeiras, teve algumas polêmicas, né, algumas coisas, principalmente com o Luxemburgo depois. Tu ficou com algum ressentimento dele, das declarações que ele deu, alguma coisa assim? Tu chegou depois disso a conversar com ele hoje em dia? Como é que é a relação de vocês? Assim, eu sempre discordei, né, do que foi colocado por ele, né, naquele momento, por questões que nós tivemos uma vez uma conversa, né, antes de acontecer a minha venda. Foi uma conversa normal que sempre ele tinha comigo, com outros jogadores também, no sentido, né, do projeto no Palmeiras. Eu falei para ele, cara, que sempre estive focado ali no clube,
Quem estava cuidando disso eram os empresários, o Palmeiras também, porque o Palmeiras estava envolvendo nessa situação, o Palmeiras estava à frente dessa situação, e que o meu foco era o Palmeiras e deixei para eles e eu ia jogar só futebol. E na verdade sempre foi assim, né? E aí ocorreu que depois que o Palmeiras entra em acordo com o Barcelona, né, porque necessitava da venda, eu tomo a minha decisão e eu rapidamente sou convidado pelo Barcelona para eu ir já para lá. Então, tipo, foi de tarde isso, eu tinha que passar em Curitiba, passei de tardezinha aqui, pegou o avião e já estava indo para a Espanha, não tive nem tempo de encontrar meus companheiros. Lembro que liguei pro Marcos, né, que era o nosso capitão, goleiro. Falei, Marcão, eu tenho que partir, o pessoal me chamou, não vai dar nem tempo eu passar, nem peguei minha chuteira, não peguei nada. O pessoal pediu para que eu fosse já diretamente, só peguei algumas coisas minhas aqui em Curitiba, tô indo, liguei para ele e agradeci ele, falei para agradecer a equipe, né, por tudo que fizeram por mim, porque eles são parte, né, de eu estar realizando esse sonho na época e tal. Então eu acabei indo, eu creio que o Vanderlei recebeu a notícia, né? E aí ficou bravo por algum motivo. Até no outro dia, na mesma noite, eu acho, no mesmo dia ele foi demitido já pelo presidente, né? Eu tenho até depoimento do presidente do Palmeiras, o porquê. Então, assim, eu não concordo com o que ele abordou, sabe? O posicionamento dele, eu acho que foi buscando algum lado pessoal dele, mas enfim, não me interessa o que seja, né? E eu tenho uma paz tranquila em relação a isso, né? Até porque o presidente do Palmeiras se posicionou também em relação a isso, né? Então não existia uma coisa feita por mim que isso, né? Existia uma liderança que cuidava já, que tinha tomado sua posição por primeiro. Que todo mundo sabia. Todo mundo sabia a decisão e quem cabia tomou as decisões, né? O Palmeiras que tem seu presidente, que tem que tomar decisão, porque ele que faz os negócios, né? E os meus empresários tomaram as decisões. Então o Vanderlei Luxemburgo, ele é somente treinador, ele não é um presidente de um clube ou um empresário para ganhar em algo. Então eu creio que o presidente percebeu isso, ele foi até demitido já rapidamente, né, por talvez interesse, não sei qual é esse interesse, não me cabe isso. Então assim, o que me deixa em relação ao Vanderlei é isso, as palavras dele foram totalmente erradas, né, nada a ver com o assunto que estava acontecendo, a única coisa, mas eu não guardei nada em relação a isso, até porque eu sempre fui nesse ponto maduro em não carregar nada que não me pertence, né, o que não aconteceu. Então, lógico, você fica, você não concorda com as palavras, porque na verdade não foi nada a ver com o que ele disse, né? Mas tudo bem, a gente respeita, porque cada um vai ter o seu direito de falar, e a gente tem que respeitar isso. Então, a partir daquele momento, sempre vivi tranquilo, em paz, nas minhas posições, decisões, e o professor foi um dos melhores professores que eu tive, realmente, em questão de campo, me deu a liberdade, e eu falo sim que é um dos pontos principais por eu ter vivido o que eu vivi no Palmeiras. Quando tu faz essa ligação pro Marcos, ele te dá algum conselho? Ele te diz alguma coisa sobre tu ir pra Europa? Assim, o Marcão sempre foi um cara, todo mundo conhece aí, né? Você vê ele até hoje, ele é um cara descontraído, um cara pra frente, sempre foi isso, desde o vestiário. Então, assim, poxa, ele tava muito feliz, né? Alegre por estar vivendo esse momento. Não citou muito essa questão de campo, ele estava muito feliz e falou, cara, obrigado, né, por a gente ter vivido isso. Foi mais esse ponto mesmo, desejou o melhor. E é isso, né? Foi algo bem do Marcos mesmo, que é um cara 10. Hein? Depois da passagem da Europa, tu volta pro Brasil, aí joga no Santos, passa pelo Cruzeiro e aí começam as lesões, né? Como é que foi os teus joelhos, principalmente? Como é que foi essa parte pra ti das lesões, passar por tudo isso? Sim, eu volto para o Santos, uma equipe muito forte. Santos de Neymar, né? Ganso. A gente volta com uma equipe muito forte, com os experientes também do Dacena, Durval, Léo, lateral. Então, assim, era uma mescla, né, de jovens, né? Eu estava ali no meio quase, né? 24 anos ainda, mais jovem ainda, e junto com os experientes, eu falo que nós montamos uma equipe sensacional. Foi um dos melhores ambientes que eu trabalhei, foi o Santos Futebol Clube. Nesse momento foi algo extraordinário que vivemos ali como equipe. Fomos campeões paulistas e Libertadores. Existia um motivo, porque não só pelo talento que nós tínhamos como equipe, que na verdade se encaixou, né, eu falo, mas existia uma conexão ali de talentos. Era algo espetacular o que nós vivemos. Eu sei que nós viajamos muito, porque a gente jogava o Paulista e Libertadores, não paramos em casa nesses 6 meses, posso dizer que era, né, a Libertadores era até metade do ano, então existiu o Paulista ali no começo, junto com a Libertadores. Então era algo maluco, né, de jogo atrás de jogo, mas eu vivi algo muito legal. Vou para o Cruzeiro depois da conquista da Libertadores,
pegamos um momento Cruzeiro difícil no Campeonato Brasileiro, né? Vivendo um momento e ainda bem que a gente conseguiu escapar do rebaixamento naquela época, mas era um momento bem difícil do clube, né? Vivendo. E aí acontece a minha segunda lesão, né? Porque eu tive minha primeira lá no meu início, né? Como profissional, no Curitiba, jogando. Mas retorno depois dessa lesão normal, né? Se sentindo muito bem. Aí tem essa minha segunda lesão, que foi no Cruzeiro, ali no treinamento. Que eu tive novamente estourei o LCA, né? O ligamento cruzado anterior. Que hoje é a lesão que tá pegando todo mundo, né? É desafio, assim, pro atleta. Eu falo assim, que nós corremos muito mais risco que isso, viu? Porque, assim, é considerado o futebol campo, mais que o futebol americano até. Porque o futebol americano tem uma certa proteção, né? Nós temos só uma caneleira no nosso corpo. Então, assim, já é comprovado que o futebol é um dos esportes mais perigosos do mundo, por questões não ter essa proteção. Então, assim, eu falo assim, o joelho você tá ali, a prática, praticamente pé e joelho, ele tá fazendo rotações toda hora, todo momento, e é uma fatalidade, ele ocorre, né? Como eu falo, eu coloco ali também essa parte de treinamento, que eu falei que a gente tá vivendo uma transição, os treinamentos ainda estavam partindo para um lado mais profissional, posso dizer, no sentido para nosso esporte, né? Não que não existia profissionais, mas não tinha ainda um conhecimento profundo do que o futebol precisava para preparar o atleta mesmo. Né? Óbvio que teve atletas que passou toda a sua carreira sem nenhuma lesão, graças a Deus, e eu torço para que muitos continuem não passando por nada, né? Porque isso dá uma pausa no seu corpo, isso dificulta alguns aspectos. E aí eu vou passar essa próxima cirurgia, passar por ela, eu retorno para o Curitiba, faço aqui e já fico aqui no clube também, para ficar em casa, para fazer todo o tratamento e o acompanhamento. E aí a gente decide retornar para o Curitiba mesmo, para poder jogar. E aí eu volto a ter uma relesão, né, nesse período de transição, né? Então essa relesão minha que foi a mais difícil, posso dizer assim, na parte da minha carreira, porque eu tenho que emendar uma cirurgia de novo, de LCA e também de um outro ligamento que chamam de colateral lateral, que é o externo, do lado de fora, que eu não conhecia até o momento. Então, assim, foi um ano e meio, posso colocar, junto com cirurgia e reabilitação. Para mim foi muito difícil, acho que foi um período, assim, bem escuro, posso dizer assim, com palavras, porque, assim, eu queria muito estar em campo de novo, e principalmente estando aqui em casa, né, que é o Curitiba. E todos os dias ali, você na fisioterapia, você respeitando todo o protocolo, né, não pisa, não faz isso, então, assim, é cansativo também mentalmente isso, porque você quer fazer tudo certinho, né? E a gente tem essa disciplina, né? Não todos os atletas, porque alguns ainda são preguiçosos, mas assim, a boa parte tem essa disciplina. Então você respeita, estando em casa, estando fora, onde for, você quer fazer certinho o que os caras estão pedindo, porque são os profissionais dessa área, você vai ter que respeitar isso. Então, assim, você ficar um ano e meio repetindo isso, focado só nisso, porque você quer estar em campo, fazer aquilo que você ama. Então, isso foi muito cansativo esse período, eu falo assim, que foi difícil. Mas, assim, a minha vida sempre foi um compromisso com Deus também. Falo isso não de forma religiosa, mas de minha vida sempre estar em oração, de leitura da Bíblia. E ali a Bíblia sempre tem a resposta para tudo na nossa vida. Então eu comecei a ter essas respostas e isso foi fortalecendo para que eu pudesse passar por essa aprovação, para que eu passasse por esse processo mais fortalecido e fui entendendo o porquê disso também. E fez com que eu voltasse muito mais forte. Volto numa partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, onde o Curitiba vivia um momento muito difícil também durante a temporada. Volto de uma forma que eu falo assim, treino é treino, jogo é jogo. E eu estava treinando muito bem, mas entro numa partida no segundo tempo, mas assim, parece que eu estou perdido no campo. Porque é um jogo, é diferente. Eu fazia um ano e meio que eu não praticava um jogo. E aí ali você tenta se conectar, fala, poxa, vamos acertar umas bolas, pegando confiança. E aí surge uma oportunidade de eu fazer o gol da vitória, de gol de cabeça. Para mim foi um filme que se passou, porque rapidamente, né? Um ano e meio passou um filme rápido assim, e de lembrar, não só pelo gol fazer, eu acho que o mais importante foi por todo o processo que eu vivia, cada dia, cada noite, 3 períodos às vezes, fazendo fisioterapia para poder o quanto antes estar em campo. Então passa um filme de luta, de batalhas, mas que valeu a pena, porque assim, muitos não acreditavam que eu ia pisar mais em campo. Existia alguns médicos que não acreditavam mais nisso. Isso foi uma motivação também, né? Porque eu nunca levei para o lado para baixo, sempre eu tive uma ótica diferente dos problemas. Eu falei, poxa, eu vou voltar então, vou ter que pisar, não tem outro caminho. Vou ter que mostrar isso que eu vou estar em campo novamente.
Então, viver esse gol foi tudo isso ao mesmo tempo, ali em segundos, né? Passando com a equipe, todo mundo conhecia a minha história. E ver depois as pessoas comentando, outros times, nem era torcedor do Curitiba só, de que ver eu vivendo toda a história ali e poder ver que eu consegui, elas poderiam também. Então, eu acho que toda dor ela tem um processo, mas ela vem ensinar a nós primeiro, mas também a outras pessoas, ajudá-los, né? A superar seus desafios também. Tu tem esses jogos marcantes aí contra times onde tu já passou, né? Ou contra o Cruzeiro nesse caso. E aí antes de tu ir pro Santos, tu tem dois jogos bem marcantes contra o Santos, né? Sim. Onde tu fez gols, tu fez 3 gols num jogo. Fiz 3 gols na Vila Belmiro, né? E depois no jogo de volta, né? Que foi no Couto Pereira, eu acabei fazendo 4 gols em cima do Santos. Foram 7 gols aí, né? Num campeonato só, né? Então, Sim. algo que acontece, muitos perguntam, mas poxa, você tinha algo? Nunca tive. Por mim, eu queria fazer dessa forma com todos os times possível. Era ótimo para nossa mais melhor, né? para nossa equipe vencer, né? Mas aconteceu, né? O jogo propôs isso também, era o dia, né? Eu falo isso porque todos os jogos que eu ia, eu queria que fosse todo dia assim, mas as coisas não acontecem dessa forma, né? E aconteceu. Para mim, primeira vez pisando na Vila Belmiro, né? Disputando o Campeonato Brasileiro de Série A, onde Pelé esteve e grandes outros jogadores também. Então, poxa, eu fui para aquele jogo ali, com certeza, falei, nossa, o sonho de uma criança em Mato Grosso do Sul e poder pisar numa Vila Belmiro, cara, hoje é o dia para a gente se divertir mais ainda e vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu, tem até a bola, né, assinada pelos meus companheiros até hoje, que me deram lá, dos 3 gols, então foi algo marcante. Dos 4 gols aqui no Couto também tem uma bola guardada, porque é uma coisa memorial, né? Não é assim, é fácil fazer, não é. A gente sabe que algo contra um clube tão grande como o Santos não é simples de fazer esses momentos. Bom, a gente tá na tua volta pro Coxa. Como que é a tua relação com a torcida? Como é que era quando tu voltou e como é que é hoje? Eu acredito, Helena, que sempre foi com a torcida uma nossa relação de transparência, né? A gente sempre teve também da minha parte um posicionamento, né? De tudo que ocorreu nessas coisas que nós contamos. Depois da minha volta tem um pouco ali, quando eu fico até 2015 no clube, eu saio, né, do clube. Tem alguns problemas financeiros, problemas que o clube vivia também, mas a gente teve problemas, na verdade, não com o clube, né? Tivemos problemas com pessoas que trabalhavam lá, a diretoria, que eram pessoas que tinham uns problemas sérios ali de questões de a gente não confiar nelas, e eu vivi 3 anos no clube nessa minha volta com bastante coisas difíceis nos bastidores, não por questões de campo, mas por problemas mesmo de confiança, de a gente confiar nos caras, né? Nos caras que cuidavam do clube. Então eles tiveram muito erro nesse sentido de não ser transparente conosco, né? Então meu posicionamento sempre foi com a torcida de transparência, de falar, né? Nunca esconder nada, de sempre falar a verdade, né? Então eu vejo que é uma relação de casa, assim. Eu falo que o Curitiba é uma casa para mim, né? Desde que eu saí de Mato Grosso do Sul, o Curitiba sempre teve esse aspecto para mim. A torcida... E literalmente também, né? Morou lá dentro. Morei lá dentro. E a torcida também comigo. Uma relação assim, nunca tive nenhum problema com torcedores. Sempre que eu encontrei todos, sempre de forma busquei conversar com todos, a cumprimentar, poder tirar foto, enfim, outras coisas que as pessoas gostam de conversar. Eu sempre busquei isso. Então eu vejo que é uma relação verdadeira entre eu e ela, né? Deixei tudo que podia deixar, né? Eu acho que sempre isso foi muito importante. As pessoas conseguiram ver. Eu sempre encontro algumas pessoas aí no caminho. Eu vejo que o sentimento, lógico, alguns têm uma memória de alguns jogos, gols, né? Mas o que me deixa mais marcado, que muitos, na verdade, todos quase, que eu encontrei, minha família também ouviu sobre isso, foi que eles viram que realmente eu tinha deixado tudo, sabe? Por eles ali, tinha deixado tudo no sentido de jogo, tudo que eu posso com o meu talento. Nunca deixei de nenhum jogo ir por ir, né? Sempre foi algo que... Então existia muito uma identidade, uma identificação com o clube, e até hoje existe isso, porque eu aprendi, né, com os melhores, né? De Sr. Krieger, né? Poxa, Pachequinho, o próprio Alex, depois que a gente teve esse período junto aqui no Curitiba jogando junto. Então, assim, eu estive com os maiores que conhecem o clube, sabe o que significa o Curitiba Futebol Clube, e isso enraizou também para dentro de mim, como casa, como família. Sou torcedor do clube, e então, assim, fez com que eu também transmitisse isso dentro de campo, além de ser um atleta, mas transmitir realmente o que significa ser Curitiba.
E como é que tu vê toda a situação do Curitiba hoje, né? Por esses 2 anos que ele passou agora, como é que tu vê tudo isso? Assim, vive um processo de transição, né? Era um clube associativo, ainda é, né? Uma parte, né? Mas a maior parte hoje agora é como se fosse um modelo de empresa, que nós chamamos de SAF, e vive um período, eu falo assim, de parte de campo difícil, porque é um momento de transição, precisando de profissionais, tentando profissionais aonde possa encaixar, né? Ali esse melhor do campo, né? Eu falo que na parte administrativa, na parte de gestão, é muito que normal que quando entra uma visão, uma mentalidade de empresa, ela é mudada rapidamente. Então eu vejo o Curitiba um pouco que eu estive próximo, que essa parte não vai ter nenhum problema, já foi reajustada. Hoje o clube não vai ter esse problema no sentido financeiro, problema de gestão, administração, até porque é uma visão diferente. Pessoas que estão lá sabem o que estão fazendo e têm uma capacidade para isso. Mas a parte do campo, que é onde nós todos estamos vendo, que é mais claro, né? Não tem como não ver, que vive seu momento de mudança, mas ao mesmo tempo tem momentos bons, momentos mais para baixo. Então, assim, vejo que eles têm buscado tentar trazer profissionais onde possa buscar essa estrutura para que pode criar essa base, para que possa começar, né, a ter os resultados que todos nós também, né, eu como torcedor, a gente tem essa expectativa, né, que começa a acontecer, né, eu sei que muita gente quer já para ontem, rapidamente, e entendo, né, tudo isso. Então a nossa expectativa, que já passou aí 2 anos, né, como você comentou, é que no próximo ano isso precisa ser encaixado, porque a gente está falando já de 2 anos. Posso dizer que, não vou dizer que é normal, tá? Mas tá num time aí de questões de adequação, né? Mas a gente sempre vai ter a expectativa que seja o quanto antes. Então, que no próximo ano isso possa ser já encaixado, que exista um planejamento, né? Já, eu creio que já deve estar fazendo, espero, né? A gente viu hoje já a contratação do Mozart aí, que até jogou comigo no Palmeiras, e vejo com bons olhos, né, a vinda dele, que é um profissional que já está há um tempo aí como treinador, já teve um resultado excelente com o Mirassol, né, o que ele fez, realmente, eu falo assim, quase foi campeão numa Série B, o Mirassol, né, vindo aí com uma força, né, com o SAF também. Então, assim, a expectativa é boa já na decisão que tomaram, esperamos que consiga trazer atletas, né, que possam entender também do clube, que eles também eu sempre falei assim, quando eu tive a oportunidade, eles têm que trazer a identidade de volta do clube. O clube perdeu um pouco isso. Eu falo assim, clube em relação aos atletas que chegam, né, muitos vão ser de fora. Tem os meninos da base que são daqui, ok, isso é importante, mas muitos são de fora, eles precisam entender o que significa Curitiba. E quem vai apresentar isso é quem está à frente da instituição. Então essas pessoas precisam preparar melhor isso, para que quando esses atletas cheguem, eles passam isso para eles, e com o tempo ali durante o dia a dia no clube, vivendo esse espírito, posso dizer assim, do clube, eles possam receber isso, entender o que significa ser Curitiba, o que eles estão representando. Tá? Não estou dizendo que os atletas que estavam ou passaram para aqui não tinham isso. Estou dizendo que isso precisa ser um pouco mais forte, porque o Curitiba não pode perder essa identidade que significa ser, a história que é. Então, a minha expectativa é que tenha profissionais que possam conseguir passar isso, que eles possam trazer aí outros atletas, não precisa, né, temos Reginaldo Nascimento e tantos outros atletas que têm conhecimento do clube, possam vir para o clube e realmente eles permitam também eles passar, né, o que significa ser Curitiba. Eu acho que é uma das bases aí para que possa retornar isso, a conexão com a torcida, a conexão, né, de volta com as vitórias. Eu acho que o ambiente para ser mudado precisa ser feito. Lá dentro, eu falo, lá dentro do futebol, esse ambiente precisa ser mudado para que possa realmente a gente começar a construir um caminho para as vitórias. Isso foi uma coisa que o Tcheco fez esse ano no Paraná, né? Lógico que a situação é bem diferente, mas o Tcheco, na reconstrução que teve do Paraná esse ano, ele trouxe todo mundo que ele pôde, de ex-jogadores, de pessoas que conheciam o Paraná, para falar e para dizer para os jogadores o que era o Paraná, para o Paraná sair daquela situação, né? E tu acredita que o Mozart possa ser também uma dessas questões dele trazer o que é ser Curitiba? Sim, assistam, viu? Eu assisti também a matéria aqui com o Tcheco, eu ouvi muito bem ele relatando sobre isso. E ali dá para perceber quando o Tcheco comenta, e você, como a gente viveu ambientes, né, dentro do futebol, da visão também do treinador, a gente compreende muito certinho o que o Tcheco está dizendo, a construção que ele fez, isso é importantíssimo. Eu falo que todos os clubes têm que fazer isso,
e o Tcheco com muita sabedoria, com muita inteligência, enfim, do que ele é capaz de fazer, ele fez isso muito bem, junto, lógico, com a sua equipe. Os atletas entenderam muito bem esse aspecto e a torcida, com certeza, mais ainda. Então fez uma conexão, né? Porque todos cooperam para um mesmo caminho. Não adianta um estar num sentido e o outro não. Sim. Então, assim, precisa trazer novamente, e a minha torcida sim, que o Mozart, nós temos essa expectativa, porque ele conhece também o clube, né? Ele tem história e parece que todas as equipes que ele passou, ele construiu isso também. Então nós temos uma expectativa que o pessoal que lidera o Curitiba permita o Mozart e entenda ele também naquilo que ele vai apresentar, que eles possam juntos se conectarem, porque assim, não só o Mozart vai poder fazer isso. Muitas vezes o Curitiba teve talvez algumas pessoas que tinham esse interesse e talvez outras não. Então isso fica muito mais dificultoso, porque parece que dentro de um local tem gente se disputando, na verdade indo para um outro caminho. Não deve, eu acho que todos têm que seguir, criar um projeto, né, um plano. Estou falando que todo mundo tem a razão de tudo, sabe de tudo. Sim. Mas eu acho que tem que se conectarem, encontrar uma maneira que tem um projeto com uma visão bem clara e apresentar isso. Eu falo assim, apresentar, publicar isso realmente, para os torcedores entender, mas que seja de forma clara, transparente e de forma que vai ser caminhada dessa forma, né? Então, assim, não pode ser toda hora mudada, toda hora por uma situação, entendeu? Eu acho que tem que tomar uma decisão, uma posição, e que todos possam viver essa unidade, né? Essa identidade, unidade, né? Eu vejo que isso é um aspecto que vai mudar o ambiente, né? Como um todo, mas parte de quem está liderando o clube, né? E a gente sente já que com a vinda do Mocha isso já gera uma expectativa e que eles criam agora um plano juntos e com aqueles atletas que tomarem a decisão, poxa, eu vou vestir a camisa do Curitiba, eu vou chamar essa responsabilidade e esse ano vai ser um ano incrível onde a gente vai ter nossos desafios, mas a gente vai construir junto com a torcida, direção. Eu lembro isso muito de 2007. Nós com o René Simões, eu estava conversando até com o professor ontem sobre algumas ideias de palestras e recordei sobre isso. 2007 foi isso para nós. René Simões chega num momento difícil nosso no Campeonato Brasileiro e aí ele junto ali consegue reconstruir alguns aspectos de ambiente, né, ali. Nós tínhamos um elenco muito bacana de pessoas 10, mas algumas coisas precisam ser mudadas e foram mudadas e nós atletas entendemos isso também. E aí foi que aí começou a gerar e a gente teve uma sequência de vitórias que foi que a gente se tornou líder e ninguém mais pegou nós, fomos campeões até o final. Então eu vivi ambientes, eu entendo que ambiente é uma das coisas principais do futebol. E se for construído isso pela liderança do clube, eu vejo que o Curitiba do ano 2005 vai viver grandes coisas. Falando de futebol em geral agora, tu foi treinado pelo Dorival, né? Em 2008, no teu melhor ano aqui. Como tu vê hoje a seleção do Dorival, a situação que está a seleção brasileira? Eu estive com o Dorival aqui no hotel, no jogo que teve aqui, né, do Brasil, conversando um pouco, né, de algumas coisas, matando as saudades, né, porque a gente ficou um tempo sem se ver também, falando um pouco do meu tempo com ele em 2008, depois estive no Santos com ele, mas foi bem pouco, ele acabou saindo, mas falando mais de 2008, que foi o tempo maior, nós tivemos a temporada inteira juntos, foi um dos meus maiores treinadores, né, eu falo que ele realmente é um treinador, um professor diferenciado, porque ele sabe muito bem nessa questão de tratar a pessoa, o atleta, e depois o atleta, né? Então ele tem essa habilidade de realmente de fazer com que você tire de você o melhor e ele desenvolver isso também, o atleta entender e fazer isso. Então o Dorival para mim é um dos maiores treinadores que eu tive, eu sou muito grato a ele, porque ele me coloca como um capitão com 19 anos no Curitiba, algo que eu nem acreditava. Tipo, no primeiro momento eu falei para ele que eu não queria, porque né, tinha que aprender muita coisa ainda, mas ele identificou que eu tinha um certo tipo de liderança, né? Existe vários tipos de liderança, mas ele falou, não, você vai ser o capitão, sim, você vai assumir essa responsabilidade já. Isso trouxe maturidade para mim, lógico. Então, sim, o Dorival Júnior sempre foi isso, a gente viu nos trabalhos contínuos depois, né, as conquistas que ele teve, mas você viu quantos jogadores ele conseguiu resgatar, né, quantos jogadores que já estavam para ser mandados embora ou outra coisa, ele conseguiu resgatar esses atletas e os atletas dar o resultado que deveriam dar. Então, assim, o Dorival, para mim, é um treinador diferente, não é à toa que está na seleção. Óbvio que ele vive um momento, trazendo para o hoje, de uma seleção que vive também uma transição difícil. O Brasil é a cobrança, a gente conhece,
né, gigantesca, né? Então, nós somos pentacampeões, né, do mundo. Então, é uma pressão muito grande. O Dorival já está muito maduro para essa posição, com certeza, né? E no momento, sim, é o melhor treinador que nós temos, né, ao meu ver. E óbvio que ele vive um momento de transição de jogadores também, né? Por mais que nós temos jogadores com destaque aí fora, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Tem surgido outro, Savinho. Então, assim, tem jogadores surgindo, mas são meninos ainda também, estão num processo, por mais que eles estão em grandes clubes, né? E tem mega responsabilidade, mas seleção é seleção, né? É algo muito diferente. O Dorival está tendo esse desafio, né? Então, de conectar, por mais que você não tenha muito tempo juntos, a gente percebe que a seleção é difícil por causa disso, né? Você tem pouco tempo de treino, você tem que tentar na conversa, tentar conectar um jogador no outro, mas eu vejo que tem um aspecto muito que precisa favorecer, que eu falo que é quem lidera a seleção, que é a CBF, né? A gente já ouviu muita gente falar isso, e eu sempre tenho cuidado porque parece que existe algumas coisas que impede algumas vezes os treinadores de ter uma liberdade maior de tomada de decisões. Parece, a gente não está no dia a dia, a gente não tem informações, o Dorival não contou nada, não é isso. Eu estou dizendo de forma de fora mesmo, vendo. Eu vejo que necessita entender o que a CBF tem como propósito. Realmente a seleção é um aspecto de que a gente vai construir uma equipe que vai competir de igual para igual, né? Ou só vai ter os interesses só de outras coisas. Não tem nenhum problema com interesse, porque o futebol tem que ter. Porque como você constrói um menino de base, investe tanto e depois você não vai vendê-lo. Tem que vender, porque tem que ter um retorno. Você fez esse trabalho. Mas existe como fazer isso. Então eu percebo que não existe a liberdade para o treinador, parece, de fora vendo, nesse aspecto um pouco. Porque assim, não estou falando que o Dorival não toma as decisões. Toma, óbvio, escolhe o time, mas assim, precisa saber qual é o propósito mesmo, qual é a missão da seleção. Né? Precisa resgatar este novo, porque o brasileiro às vezes não entende mais nada o que tem. O que a seleção é? Só uma mídia? Hoje é somente lá, é a camisa amarela? Entendeu? Acho que precisa ter um posicionamento maior da CBF, um entendimento maior da CBF, para que os torcedores também se conectem com isso novamente e os jogadores também comecem a se posicionar também. Os jogadores que estão na seleção, colocar um posicionamento em relação a isso, ao que é a camisa do Brasil, de uma forma bem transparente, né, de demonstrar isso também dentro do campo, né, mais ainda demonstrar, não que não estão demonstrando. Eu creio que isso faz com que reforça para que as coisas possam mudar e a gente tem uma expectativa aí na próxima Copa. Tu jogou com o Neymar, né? Tu acha que ele hoje faz muita diferença na seleção? Sim, ele é o principal jogador nosso e vai continuar sendo. Não vejo outro atleta difícil vai chegar no nível do que o Neymar representa, e não só tecnicamente, né? A gente tá falando só do dom dele, não. Tô falando até de responsabilidades. A gente não tem, perdão falar, mas é a verdade. Tem jogadores muito interessantes, nós temos sim, diferenciados nos seus clubes, tem conquistado títulos e títulos, nossa, não sei nem o que falar, mas a gente tá falando de seleção. Então o Neymar já demonstrou, já vimos tantas vezes, né? Eu creio que não conquistou, não foi nem por ele, foi por consequência de disputar contra as seleções fortes também. Mas eu vejo que ele é o nosso principal, eu torço muito, né, para que ele recupere aí, né, o quanto antes, para que a gente possa tê-lo aí nas eliminatórias, possa retornar à seleção, porque ele vai trazer essa motivação, né, para que quem está ali, né, vai trazer essa liderança, né, mas é o nosso jogador principal. Para mim foi o único que chegou de estar junto com o Messi e Cristiano Ronaldo. Para mim foi o único que, por questões totais de jogo, tô falando, foi o cara que está mais próximo dos dois, porque eu falo que os dois estão meio fora, né, do mundo aí. Então, para mim foi o Neymar ainda um jogador, eu torço muito para que realmente ele consiga se recuperar agora dessa lesão que foi ruim, né, que aconteceu, para que a gente tenha aí uma maior expectativa. Perguntas mais rápidas agora, tá? A camisa mais bonita que tu já vestiu? Curitiba 2007. 2007? E o teu gol mais bonito? Uau, tive a oportunidade de fazer alguns, poxa. Mas eu creio que contra São Paulo, 2008, é um gol de cobertura no Rogério Ceni. O título mais importante da tua carreira? Olha, teve grandes, a Libertadores foi um dos Santos, mas assim, o mais que eu senti como atleta, assim, que vivi no clube foi em 2007, campeão do Brasileiro com o Curitiba, Série B. Foi algo que foi muito gigantesco,
o que nós vivemos durante o tempo, o campeonato, e depois a nossa volta de comemoração. Eu lembro que a gente levou 10 horas para chegar no Couto Pereira, parou o aeroporto. Foi algo, acho que nunca mais vi no Curitiba. Eu não vi mais acontecer. Tu jogou alguns clássicos aqui, jogou no Palmeiras, jogou também fora, né, na Itália. Qual o clássico mais marcante para ti? Para mim sempre foi o Atletiba, desde a base. A gente venceu, acho que praticamente todos, quase. Eu, estando em campo. Tem algum específico, assim, que tu lembra? O nosso foi do Paranaense, né? Nós conquistamos o título na casa deles. Então foi algo que tive o prazer de fazer gols também. Então algo marcante, mostrando, né, o nosso domínio. Bom, na minha geração nós dominamos, né, aqui o clássico, aqui a cidade, né, toda. O melhor técnico que tu já teve? Poxa, olha, para mim assim, o mais que ficou marcante pelo tempo um pouco que a gente teve em conjunto, como a gente citou, foi o Dorival Júnior. Tive outros, o Vanderlei, né? Tive o próprio Pep Guardiola por um tempo, depois o Cesare Prandelli na Itália, da Fiorentina, que foi depois técnico da seleção italiana. Mas o Dorival foi um momento mais marcante, que é um momento meu de Série A que eu estava vivendo, minha primeira vez, e ali a gente vive um momento espetacular no campeonato. Então, para mim, em todo o conhecimento e crescimento que eu tive, né, podia citar o René Simões também em 2007. Eu falo que eu tive treinadores bem certinhos, né? René Simões em 2007 ali, né, na transição minha. Depois o Dorival vem e tira um pouco mais de coisas, né, que eu tenho dentro de mim. Então foi algo espetacular. O melhor jogador com quem tu atuou? Uau, nossa. Tive a oportunidade de jogar com alguns aí. Mas assim, eu tive uns caras 10 de base, né? O Marlos, Pedro Ken, foi um cara espetacular. Poxa, quantas jogadas, passes, entendimento de jogo nós tínhamos. Mas assim, foi pra mim, em todo o aspecto, foi o Alex, né? O cabeça, o capita, que a gente chama. O Alex para mim foi algo de vê-lo, né? Na verdade, de viver junto com ele, nós somos amigos. Né? Eu falo assim que eu aprendi como pessoa, aprendi também como profissional, mas vê-lo em campo jogando e jogando junto ainda, a forma de entendimento de jogo que nós tínhamos, né, de conexão, era algo que dificilmente a gente conversava, né, no sentido de campo, porque se entendia pelo olhar. Então eu vejo que o futebol tem esses talentos diferenciados que eu amo. Eu vejo que para mim o jogador diferente é isso, que consegue captar um ao outro. Então para mim o Alex foi o maior. E o melhor centroavante brasileiro hoje? Uau, nossa gente, temos alguns com boas características, têm feito gols, não tanto como antes, mas na medida que é hoje o futebol também, eu entendo, né, por questões de jogo, né, de forma. Para mim, assim, o Pedro que está no Flamengo, de centroavante falando, né, tem essa característica e vejo o comportamento dele de desejar fazer o gol, né, eu vejo como brasileiro. O Pedro, mesmo tendo a lesão agora, vejo ainda ele como um dos melhores atacantes no Brasil. E um time que tu gostaria de ter jogado ou ainda gostaria de jogar? Uau, um time que deveria jogar. Eu não pensei muito sobre isso, mas eu creio que um país que eu sempre acompanho, né, o futebol, sempre gostei, foi na Holanda. Né, um jogo que eu vejo que taticamente é bem ofensivo, e eu amo o jogo assim, né? Eu não gosto de ter respeito aos treinadores que têm seu modelo de jogo, mas tem modelo de jogo defensivo que para mim praticamente não vai dar em nada muitas vezes. Vai ser disputado, vai ser um time que vai disputar bem, mas o Holanda ele tem um modelo que eu vejo que é ofensivo, que ao mesmo tempo, então é um país que eu pensaria, né, se tivesse a oportunidade de viver, né, um PSV, a Ajax, enfim, grandes clubes de lá. Então seria um clube que eu pensaria aí, quem sabe, né, atuar, tivesse oportunidade. Vamos montar a seleção da tua carreira? Vamos. Quem que o goleiro pra ti? Goleiro. Uau. Nossa, quem que nós poderíamos escolher? Eu vou escolher o Marcos Palmeiras. Aí lateral direito. Lateral direito. Uau. Vou escolher o Pará do Santos. Dupla de zaga. Dupla de zaga. Vou escolher o Jesse pela direita. E eu escolheria o Durval pela esquerda. E o lateral esquerdo. O lateral esquerdo. Eu escolheria o Ricardinho, que jogou comigo no Curitiba. E os meio-campistas?
Vou escolher os 2 volantes, ou ser 3-3. Vamos escolher então, tá. Primeiro volante eu escolheria Pierre para marcação. O segundo que seria um jogador que seria mais para o jogo, né? Eu escolheria o Pedro Kane. Agora vamos escolher uns meias ali. Uau, já foram 6, né? Escolheria o Marlos, escolheria o Alex. São 8 já, né? E aí minha dupla de ataque seria eu, claro. E quem seria o meu atacante ali? Parceiro que, poxa, tive uma oportunidade de jogar com alguns ali nessa posição. Eu escolheria para jogar junto comigo, eu escolheria o Diego Souza no Palmeiras, mesmo que ele atuou muito tempo como meia, mas ele era um meia falso. Ele era um atacante, sim, então eu escolheria o Diego Souza. Muito bom. E pra gente fechar, eu queria que tu falasse aí os principais ídolos do Curitiba pra ti. Olha, começo quando eu chego na base, né? O meu primeiro treinador e até hoje amigo, professor Pachequinho, foi o meu primeiro contato com um atleta que realmente, né, tem a identidade do clube, e aprendi com ele sobre o que significa ser Curitiba já a partir disso, sendo meu treinador, não só na parte de me desenvolver como atleta, mas como pessoa, mas também trazer para mim o quanto significa o Curitiba, né? Muitas vezes ele não falou palavras para mim, foi na forma de como eu vi o comportamento dele em relação ao clube, a paixão, né, daquilo que ele tinha com o clube. Então, o comportamento dele falava muito mais que as palavras. Depois disso, junto conosco estava o Dirceu Krieger, que, enfim, o Dirceu viveu com nós lá na base direto, conversando. E o Dirceu tive o prazer de viver na casa dele um tempo, né? Viver não no sentido de conviver, estar com a família. Então foi algo que me trouxe também mais ainda, né? O Dirceu Krieger, naquele comportamento dele tão, né, calmo, né, sereno, de muitos detalhes, dicas que me deu não só dentro de campo, mas também como pessoa. Tinha o Cisico, né, que sempre estava entre o sub-20, né, que é a categoria maior, e ali nós, que era o 15, 17, né, eu estava no sub-15 ainda, mas com o sub-17, então ele sempre estava ali perto também, então sempre dava suas opiniões também em alguns aspectos. Eu acho que os principais para mim, em questões, depois profissionalmente que eu estava na base, eu via Reginaldo Nascimento, que é o nosso capitão aí, né, um dos caras que tem mais jogos como capitães do clube, que então a gente tinha acesso a esses caras, conversava um pouquinho, então tinha alguns jogadores já do clube com identificação profissional que já estavam jogando, mega experiência, a gente tinha um pouco de contato, então eu via eles como característico do clube, eles realmente, claro, demonstravam isso. Eu falo, como eu falei, nem tanto em palavras, mas só de forma de eles se comportar e ver como eles tinham essa paixão pelo clube, entendeu? Da camisa. Então eu falei, poxa, e a gente conseguiu ter acesso a alguns vídeos até do professor Pachequinho, como não existia muito YouTube, na época não existia, tá, gente? A gente tá falando de 2006, tá? Então não tem muita coisa assim, não, de YouTube na época, assim. Mas o pouco que a gente conseguia de ver e a gente percebia, entendeu? O que significava eles como atleta, o que eles fizeram e o que eles representavam nós como líderes ali, né? Nós como técnico, né? Como jogadores profissionais. Então, para mim, esses caras são um dos que são para mim e continuam sendo a referência dentro do Curitiba. Que isso, eu queria te agradecer. Bem legal o papo contigo. Muito obrigada por estar aqui participando comigo. Obrigado a todos, né? E se divirtam aí, possam assistir, estar conosco aí no canal da Mariana, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos.